Bom, vamos falar então do IPCA de Brasília hoje. Está funcionando já isso aqui? Tá, então um breve roteiro da apresentação, né? A gente vai fazer um comparativo aqui entre Brasil, Brasília e algumas regiões metropolitanas. Basicamente é situar como é que a inflação em Brasília está se comportando vis-à-vis ao indicador nacional e alguns outros indicadores regionais do Brasil. Vamos decompor essa análise nos grupos e em algumas categorias mais específicas para entender melhor alguns movimentos mais localizados. E, por fim, falar um pouco também do INPC, que, na verdade, é a mesma métrica do IPCA, a diferença é que ele abrange um conjunto de famílias que têm um rendimento até 5 salários mínimos, então pega aquela porção da população com rendimentos menores, né? Bom, o primeiro número que a gente costuma olhar é a variação do índice geral, né, que mede, na verdade, a inflação como um todo, a inflação cheia. No mês de abril, especificamente, essa variação foi de 0,40 para o IPCA de Brasília. Na comparação com o indicador nacional, o Brasil foi 0,22. À primeira vista, chama um pouco a atenção, né, um descolamento relativamente significativo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção desse quadro aqui é que, apesar de o mês de abril, o IPCA de Brasília ter sido superior ao indicador nacional, se a gente olha para o acumulado no ano e para o acumulado em 12 meses, a gente vê que, na verdade, Brasília está dentro de uma trajetória de convergência para o indicador nacional, né? Sobretudo nesse ano de 2018, a gente vê que Brasília está praticamente com a metade da inflação acumulada em relação ao Brasil. Então, isso mostra uma certa convergência em relação àquele descolamento mais intensivo que a gente viu no final dos meados do ano passado até o final do ano passado, né? Só voltando um pouquinho, né? Brasília foi, como a gente gosta de destacar aqui, a posição em relação às outras regiões metropolitanas. Brasília ficou em terceiro lugar aí na variação do mês de abril. Só para ter uma noção de trajetória, de perspectiva, né, a gente coloca esse gráfico aqui, que é o acumulado em 12 meses, e a gente nota exatamente aquilo que eu comentei no slide anterior, né? A gente teve um descolamento bastante significativo entre meados e fins do ano passado, e já nesse ano a gente iniciou uma trajetória de convergência, a gente está bem próximo ali do indicador nacional, né? Então, no acumulado em 12 meses, Brasília está 2,99 e o Brasil 2,76, um pouquinho abaixo só. Bom, aqui é um trabalho recente que a gente desenvolveu aqui na GECOM, né, que são medidas de núcleo de inflação, e a ideia desses núcleos é expurgar do indicador agregado aqueles itens que sofrem variações que são infrequentes ou variações que são muito acentuadas, né? Então, a ideia é tirar do indicador agregado aquelas variações que são mais atípicas. Isso dá uma noção melhor da trajetória do indicador, uma trajetória mais limpa, vamos dizer assim, né, com menos ruídos. E a gente criou aqui duas medidas de núcleo, né? A primeira é o núcleo de média aparada suavizada, que é aquela linha azul ali, e o segundo núcleo é de dupla ponderação. A gente tem uma nota técnica lá no site da Codeplan que explica a metodologia dessas duas medidas, e, basicamente, para não me alongar muito nisso, o de médias aparadas suavizadas, o que ele vai fazer é retirar aqueles itens que sofrem maiores oscilações dentro de cada mês, e o de dupla ponderação ele não exclui esses itens, mas ele repondera, né? Ele dá um peso maior àqueles itens que são muito voláteis e reduz o peso dos itens que são mais voláteis. Então, isso dá uma trajetória mais suave para esses indicadores. E o que a gente nota quando a gente olha para esses indicadores de núcleo é que ambos os núcleos, se a gente pega de janeiro de 2008 para cá, eles estão basicamente abaixo do indicador oficial, vamos dizer assim, do IPCA cheio, e estão conversando bastante, estão convergindo ali para algo em torno de 1,90. Se a gente pegar só as variações mensais, os núcleos, tanto IPCA dupla ponderação quanto de média parada suavizada, estão ao redor de 0,22 para Brasília no mês de abril, que é exatamente igual à variação do IPCA Brasil cheio, né? Então, a gente, em termos de trajetória mais suavizada, a gente está um comportamento bastante similar ao Brasil. Bom, aqui decompondo pelos grandes grupos do IPCA, né, a gente vê que o que chama mais atenção aqui, em primeiro lugar, seria o grupo de transporte, né? O transporte no Brasil teve uma variação nula, né, foi 0, enquanto que no IPCA de Brasília, o avanço do transporte foi de 0,65%. Né?
É um descolamento bastante significativo, sobretudo se a gente tiver em mente que o grupo de transportes ele é o segundo com maior peso no IPCA, né? Ele só perde para o grupo de alimentação. Então, é um grupo com bastante peso na cesta dos consumidores e essa diferença de variação acaba se traduzindo numa diferença muito forte no indicador agregado, né? Basicamente, a gente vai explorar isso um pouco mais para frente. O que motivou essa diferença acentuada entre os dois indicadores foi basicamente o preço da gasolina, né? Enquanto no Brasil a gasolina variou muito pouco, 0,26%, em Brasília a gasolina avançou mais de 3%. Então, isso dá uma diferença bastante grande, sobretudo porque, em Brasília, o peso da gasolina no consumo das famílias é cerca de 30% maior do que no Brasil. Então, mesmo que essas variações fossem iguais no Brasil e em Brasília, ainda assim, Brasília sofreria mais porque tem maior participação da gasolina na cesta de consumo total. A alimentação e bebidas também mostrou uma diferença bastante significativa, que a gente já vem observando desde bastante tempo, né? Desde meados do ano passado, esse grupo de alimentação e bebidas em Brasília tem se descolado do Brasil. E uma outra coisa que chama a atenção também, mas agora pelo lado positivo, vamos colocar assim, é o grupo de habitação, né? Enquanto no Brasil ele avançou 0,17, em Brasília ele teve uma redução de 0,05 e o grande responsável por isso foi o preço da energia elétrica, né? Em Brasília, a energia elétrica residencial, no mês de abril, ela reduziu, na verdade, em 0,73%, e no Brasil ela avançou em 0,99%. Então, foi uma diferença bastante marcante, que acabou influenciando esse grupo, que também tem um peso bastante significativo, é o terceiro grupo com maior peso no índice agregado. Bom, aqui para a gente ter noção da variação de alguns itens mais específicos, né? Em termos de variação, os itens que tiveram maior variação nesse mês de abril foram esse grupo artigos de residência, né? Com esses subitens aí, refrigerador, móvel para sala, roupa de cama, tiveram grande variação, embora o peso desses itens na cesta total, no indicador agregado, ele é muito baixo, então a contribuição acaba não sendo tão significativa assim. Mas a gente colocou aqui para dar um destaque, né? Já o grupo de transporte, não. A gente vê que, quando a gente olha para aquela coluna de peso ali, na verdade, aquilo é a contribuição. Ele vai reiniciar o computador, será? Melhor eu tirar aqui, né? Não, reiniciar agora não. Vou deixar assim, se atrapalhar depois eu tiro. Então, só retomando aqui, o grupo de transportes, esse sim com bastante representatividade na cesta, com essas variações da gasolina nesse nível, a gente vê que a contribuição da gasolina isoladamente para o índice agregado foi de 0,21. Então, se a gente pensa que a variação em Brasília foi da ordem de 0,40 e somente a gasolina teve uma contribuição de 0,21, a gente tem uma noção exata do tamanho da responsabilidade, né, da gasolina nisso tudo. Bom, aqui umas outras variações também, né? O grupo de saúde e cuidados pessoais teve uma grande variação também, mas a exemplo do que eu falei no slide anterior, o peso desse grupo não é tão significativo assim, de modo que essas variações acabam não se traduzindo em grande pressão no IPCA agregado, né? O grupo alimentação e bebida também, esse sim tem uma participação bastante grande. A gente viu que essa variação bastante expressiva de alguns itens acabam repercutindo de maneira mais acentuada. Notadamente, aqui a gente destacou mamão, leite longa-vida, cebola. Essa parte de alimentos eu prefiro deixar um pouco mais para o pessoal da Ceasa, que entende mais disso. Bom, aqui, como eu tinha ressaltado, né, dentro do grupo habitação, o que mais teve impacto aí foi, sem dúvida alguma, a redução no preço da energia elétrica residencial, né? Essa redução de 0,73 acabou tendo uma contribuição bastante significativa dentro desse grupo. E, por fim, a gente destaca também o grupo educação, que, na verdade, é um grupo que tem um comportamento bastante sazonal, né? Reajustes de matrículas de cursos geralmente ocorrem no começo do ano e depois a tendência é que esses preços não variam ou acabem tendo um comportamento negativo, né? Mas, a exemplo dos anteriores, também não tem um peso muito grande, então a gente acaba não vendo muito essa variação se projetar no índice agregado. Bom, aqui é aquele mesmo quadro
anterior, né, só que aqui com as variações acumuladas em 12 meses, para a gente ter uma noção mais ou menos de trajetória, né, de como é que essas coisas estão se comportando ao longo do tempo. E a gente vê que, bom, o índice geral está bastante pareado, né? Brasília encostou bastante no indicador nacional agora, sobretudo a partir de janeiro de 2018. O setor de transporte também está bastante similar, né? A gente não vê tanta diferença assim. O setor de habitação, né, que a gente chamou a atenção, que tem uma grande participação no índice agregado. Em Brasília, a gente está com um preço que é praticamente menos da metade do indicador nacional, né? Então isso tem contribuído também para Brasília ter um arrefecimento do agregado da inflação. E alimentação e bebidas segue com esse comportamento dispa entre Brasília e Brasil, né? O Brasil ainda com um acumulado negativo, observando uma deflação nesse grupo de alimentos, e Brasília com um leve avanço aí. Aqui um gráfico da variação acumulada em 12 meses da gasolina, né, só para a gente ter uma noção de como esses preços estão se comportando ao longo do tempo também. A gente vê que na ponta aqui tem aquele descolamento mais sensível que a gente comentou alguns slides atrás da gasolina no Brasil e em Brasília, né? A gente viu que no mês de abril a gente teve um descolamento bastante significativo, a gasolina avançando bastante em Brasília, avançando pouco no Brasil, e isso acaba fazendo com que esse indicador descole bastante na ponta aqui. Bom, alimentação e bebidas também é um grupo bastante importante, né? O que a gente observa, olhando aqui, é que basicamente a alimentação no domicílio avançou em Brasília, enquanto que no Brasil ela teve uma trajetória de queda, né? Já a alimentação fora do domicílio em Brasília teve uma queda na ponta, mas no Brasil ela foi mais sensível ainda, então ela caiu um pouco mais. Em particular, esses movimentos no grupo de alimentos eles têm sido bastante desafiadores para a gente, né? Tanto o Bruno quanto a Clarissa vêm debatendo isso bastante nas apresentações aqui. E talvez uma agenda de pesquisa interessante seja a gente começar a tentar refletir um pouco sobre o que está motivando isso, né? Acho que é um passo importante para frente, porque... Enfim, eu tenho alguns palpites, mas eu vou deixar para depois, quando tiver alguma coisa mais sólida sobre isso. Bom, agora a gente vai fazer uma caracterização que busca, na verdade, tratar esses preços aqui em algumas características, em algumas categorias diferentes, né? Que é como o Banco Central trabalha com essas categorias, né? A gente vai falar um pouco de preços administrados ou monitorados, que, na verdade, são preços que são definidos por agências reguladoras ou monitorados de alguma forma, regulados de alguma forma por algum ente estatal. Preços livres são aqueles que são mais sensíveis às condições de oferta e demanda, né? Variam ao sabor do mercado. E dentro desses preços livres, a gente tem os comercializáveis e os não comercializáveis. Os comercializáveis sendo aqueles que são transacionáveis, né? Que são possíveis de serem transacionados entre regiões geográficas, né? Ao passo que os não comercializáveis não apresentam essa característica. É só uma forma diferente de olhar esse conjunto de preços. Então, a gente vê basicamente que, em Brasília, no acumulado em 12 meses, o monitorados cresceu um pouco, sobretudo aqui porque a gasolina entra nessa categoria de preços monitorados, né? Então, o aumento da gasolina acaba afetando esse grupo aqui. Ao passo que a redução da energia elétrica, que também é um preço monitorado, acaba fazendo com que esse movimento não seja tão acentuado quanto seria caso a energia elétrica tivesse tido um avanço também, a exemplo do que houve no Brasil, por exemplo. Não comercializáveis apresentou uma queda na ponta, comercializáveis um leve aumento, mas nada muito significativo também. No Brasil é mais ou menos parecido, né? Monitorados acabou apresentando uma elevação, sobretudo por conta da energia elétrica, né? Não comercializáveis manteve mais ou menos a trajetória que já vinha sendo observada, e comercializáveis basicamente permaneceu estável em relação aos meses anteriores. Não tem tantos comentários adicionais a fazer sobre isso. Bom, por fim, a gente vai falar um pouco sobre o NPC, né? Como eu havia comentado, é basicamente a mesma métrica, os mesmos itens, as mesmas mensurações que são feitas pelo IPCA. A diferença é que a gente está olhando agora para uma cesta de consumo que é mais alinhada com o consumo daqueles que ganham até 5 salários mínimos, né?
Então, basicamente, reflete a inflação para as pessoas que são mais pobres, vamos colocar assim. Bom, em Brasília, essa variação mensal no mês de abril foi de 0,37, no Brasil foi 0,21, a gente observa aquele mesmo descolamento que a gente viu para o IPCA. No ano, 0,43 para Brasília, 0,69 para o Brasil, ou seja, Brasília também, sob esse indicador, apresentando uma variação menor no acumulado do ano em relação ao Brasil, e no acumulado em 12 meses, esses dois indicadores basicamente colados, né? 1,65 para Brasília, 1,69 para o Brasil. E aqui eu acho que é importante chamar a atenção, né, que, como a gente tinha visto para a análise do IPCA, Brasília está com uma variação no grupo de habitação bem inferior à do Brasil, né? E esse é um grupo que, dentro do INPC, tem um peso muito maior em Brasília do que no Brasil. Então, isso acaba se traduzindo num acumulado, num agregado menor para Brasília. Bom, aqui as variações percentuais do INPC para Brasil e Brasília. O que a gente observa é que Brasília teve uma variação no transporte muito mais alta no INPC do que o Brasil. Alimentação e bebidas, a mesma coisa, Brasília com uma variação, com um avanço muito superior ao Brasil. E habitação, aqui se inverte, né, Brasília com 0 de variação no grupo de habitação, enquanto o Brasil apresentou uma variação positiva de 0,16. E como eu tinha ressaltado, dentro do INPC, a habitação acaba tendo um peso muito maior em Brasília do que no Brasil. Então, acaba que isso amortece bastante as variações no agregado em Brasília, no INPC. Agora a mesma medida, só que no acumulado em 12 meses. Né? Basicamente, o padrão é bem parecido com o que a gente tinha observado anteriormente. Os índices gerais praticamente colados um no outro. Transporte, o Brasil está na frente de Brasília, né? Está com uma variação superior no acumulado em 12 meses. E habitação, Brasil bastante superior a Brasília, novamente reiterando aquela ideia de que no INPC isso acaba se traduzindo num comportamento muito mais benigno do INPC em Brasília do que no Brasil. Bom, considerações gerais aqui para finalizar a apresentação. A mensagem que eu queria trazer é que, apesar da variação observada em abril parecer um pouco descolada do que a gente viu no Brasil, a evolução no ano mostra-se bastante favorável. Né? Quer dizer, a gente está com uma evolução no ano que é bastante inferior à brasileira e meio que traz um prognóstico aí de uma convergência para o padrão observado a nível nacional. Os culpados dessa vez foram a variação na gasolina, né? 3,74%. Impactou bastante o grupo de transportes e, por consequência, o IPCA cheio, ao passo que a redução no preço da energia elétrica acabou contribuindo positivamente por reduzir bastante o grupo de habitação. Bom, prognóstico, o que a gente pode conjecturar para os próximos meses? No mês de maio vai haver uma mudança, já foi determinada pela ANEEL, eu ia falar um ANS, ANEEL. Já foi determinado pela ANEEL, vai haver uma mudança de bandeira, da bandeira verde para a amarela, e isso vai ter um impacto sobre a energia elétrica, né, residencial. A gente está começando a pensar em umas estimativas sobre isso, uns resultados preliminares que eu obtive lá, que uma mudança de bandeira de verde para amarela tem um impacto aproximado de 0,1, 0,10, né, no IPCA da energia elétrica. Então, é uma variação bastante razoável. Adicionalmente, né, essa questão da bandeira é a nível nacional, né, acaba impactando Brasília, mas é a nível nacional. E a nível regional, né, a SEB ela entrou na Justiça requerendo um aumento da tarifa, né, para elevar a tarifa de energia elétrica por questões de reequilíbrio financeiro. Então, isso está na Justiça, né, essa decisão não saiu ainda, mas é algo que pode ser decidido a favor da SEB nos próximos meses e impactar a inflação de energia e, por consequência, a inflação cheia nos próximos meses. Além disso, depreciação cambial observada, sobretudo a partir de abril, e agora também na primeira semana de maio, juntamente com a elevação dos preços internacionais do petróleo, podem gerar reajustes adicionais no preço da gasolina. Né? E isso aí, como a gente viu, Brasília é especialmente sensível ao preço da gasolina.
a participação da gasolina na nossa cesta de consumo é muito superior à do Brasil. Então, esse é mais um vetor de preocupação aí para a trajetória futura dos preços. Bom, era mais ou menos isso. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Obrigado pela atenção. Vamos passar agora a apresentação do índice da Ceasa, que mensura a inflação nos produtos comercializados no entreposto, né? Obrigado. Boa tarde a todos. Assim, é bom pegar depois de uma conclusão dessa, né, fazer a apresentação, porque a conclusão é que a conta de luz vem turbinada, né, que o preço da gasolina tem tendência de alta, então o que eu disser aqui não vai ter tanto problema, não é isso? Então, para quem não tem investimento em dólar, vamos aqui à nossa Ceasa DF. Então, como a Niva tinha dito, nós vamos analisar o mercado atacadista de hortifruti. E esse foi o nosso resultado para abril, um avanço de 5,55%. Distribuído aí no grupo das verduras, que teve o maior avanço, né, de 28,15%, depois os legumes 14,23% e as frutas com 2,09%. Para não dizer que eu não mencionei, o grupo dos ovos aqui com 0,06%, o que para a Ceasa isso é nada, né? Até porque ele tem um peso muito pequeno. Vocês vão ver que quando a gente fizer a tabela ali do impacto em pontos percentuais, o grupo de ovos não impactou em nada. Aqui, no ano, nós estamos no patamar aqui de 8,46%, bem maior, quer dizer, o nosso resultado aqui foi bem maior em abril, né, em comparação com os últimos 2 meses de abril aqui dos anos passados. Olhando no gráfico, ele fica desse jeito aqui. O ano de 2016 foi aquele ano atípico que a gente vem dizendo, né, que com o tempo ele vai sair do nosso gráfico, mas o ano de 2018 tem acompanhado aqui para o mês de março e abril a nossa dinâmica típica da Ceasa, né, que é caminhando para um pico, né, e já descendo para o nosso vale típico, que não, eu sei que não aconteceu em 2017, mas é típico que aqui no meio do ano, por algumas características da população do Distrito Federal e dos produtos locais, né, nesse trimestre aí do centro, a tendência é sempre de dar um mergulho nos nossos preços. Está aqui, como eu estava adiantando, né, verduras, ovos e grãos dividem 9% do nosso índice e os outros 91% estão aí nos nossos grandes grupos de frutas e legumes. Claro que essa divisão, hoje eu vim acompanhado do agrônomo, é uma divisão para leigos, né? Porque eles dão outros nomes para frutas, legumes, verduras, né? São todas hortaliças aí, folhosas, frutas, hortaliças, raiz e etc. Né? Se ele quiser dar uma palestra depois, a gente marca para vocês. Aqui em pontos percentuais, ó, a participação do grupo de ovos e grãos foi nula. O que comandou mesmo foi esse forte aumento aqui dos legumes, né? As frutas, por ter muitos produtos de peso, né, no nosso índice, apesar da variação percentual ter sido bem pequena, né, ela ainda tem um impacto muito grande lá no nosso cômputo final. No grupo das frutas, quem comandou, a dupla que comandou o avanço foi uma dupla de produtos que são tipicamente da região, né? Goiaba e morango, aqui na casa dos seus 43% da goiaba e 26% do morango. Já a gente vai entrar em detalhes sobre isso. O mamão, em 2 variedades, apresenta destaque aqui, vem bem próximo da variação que o IBGE captou lá, que o meu xará aqui apresentou, né, na casa também dos 20%, porque provavelmente o IBGE faz uma ponderação entre as variedades do mamão, né? Que são 2 produtos realmente bem diferentes, têm mercados bem diferentes. E do outro lado aqui nós temos produtos como laranja caindo 14,6%, maracujá com seu 16% e a banana nanica com 18,7% de queda.
Dos legumes, também foi destaque, como IBGE, a cebola, só que aqui foi numa intensidade bem mais alta, né? No nosso entreposto lá, a gente captou esse aumento de mais de 50%. Depois a abobrinha Itália, também produção local de praticamente 46%, né? A abóbora japonesa com seus 42%. Aqui, para constar, a gente colocou o tomate, porque é um produto de interesse, mas em níveis, em termos de Ceasa, né? Uma queda de 1%, ela não é nada. O grupo por inteiro aqui das verduras, ainda resistindo, né, com preço, principalmente aqui das alfaces, na casa aqui dos 67% e dos 57,6%. Aqui, como é para fazer constar, o nosso aumento bem pequenininho dos ovos, né, o vermelho 1,3 e 0,3 do branco. Isso aí é só uma recapitulação, né, o índice, dessa vez eu acertei, da outra vez eu tinha esquecido de atualizar o mês no slide. No mês de abril, 5,55%, as frutas avançando 2,09%, os legumes 14,23%, verduras 28,15% e ovos e grãos nessa estabilidade aí de 0,06%. No caso da goiaba e do morango, essa é a palavrinha-chave, entre safra, local. São produtos que, em média, 85%, 88% são de produção local. Então, a goiaba, a gente tem contato com alguns produtores, eles vinham meio chateados com o valor da goiaba, que realmente estava baixo, agora eles estão também recompondo aí o caixa deles. O morango nós estamos caminhando ali para aquele belo período de safra, né? Mas ainda amargando a entre safra. E eu também entendo que o Dia das Mães tem a ver com esse movimento do morango, né? A indústria acaba comprando, restaurante, padaria, etc. O mamão formosa e o mamão Havaí também amargando a entre safra, entretanto, aqui na Bahia e no Espírito Santo. A banana nanica e o maracujá, simplesmente aumento de oferta típica da época mesmo. No caso da cebola, a produção local, né, local aqui mesmo da região, ela ainda está fraca, né, e a gente está lançando mão aqui, ó, da importação do produto, principalmente da Argentina, né, e entra toda essa questão de mercado externo, né, cotação e frete e todo esse tipo de situação. O bom é que ano passado a gente não usou muito a cebola externa, né, em comparação principalmente em 2016, mas por enquanto nós estamos ainda demandando daquela região. A abobrinha italiana e a beterraba, que são também já produtos aqui mais próximos, eles estão com produção reduzida, né? A gente não entrou muito em detalhe, mas existe aí também questões de praga e tudo. As alfaces, ainda em produção local em baixa, né? Eu vou abordar nas tendências que isso tem tendência de reversão, né? Mas, por enquanto, os produtores de folhosas estão aproveitando também para fazer o seu caixa, preparando para o inverno, que é período de baixa demanda. Aqui estão as nossas tendências. Os fatores preponderantes daqui para os próximos dias são, né, a redução do volume de chuvas, que já está... Aliás, os dois já estão sensíveis, né? As mulheres já estão começando a se vestir mais elegante, né, de roupa de frio e tudo. Os homens não, a gente veste a mesma roupa o ano inteiro, né? As mulheres já vão trocando os sapatos por bota e daqui a pouco vem o climazinho de festa junina e aí o que isso significa para os nossos produtores? As folhosas, né, as folhagens, elas têm sua produção favorecida, que tanto menos chuvas, não é seca, né? menos chuvas, aí ele vai usar irrigação. Mas essa queda na temperatura, o orvalho que se forma, tudo isso é muito bom para a produção de folhosas, né? E aí tem essa tendência de redução de preços. Essas frutas aqui, ó, mamão, maracujá, goiaba e banana, né, tem a tendência de apreciação, conforme a sua produção vá declinando devido à proximidade do inverno. Aí, já por outro lado, o inverno já não é muito bom para produtos tipicamente tropicais, né, que aí
não encontram seu ambiente favorito em temperaturas mais baixas, né? E a previsão de maior entrada de cebola, inclusive de produções aqui Goiás e tudo, dá a ela, né, e a beterraba também, viés de queda nos próximos dias. Então, gente, só repassando, nós estamos analisando aqui o mercado atacadista de 66 produtos hortifrutigranjeiros. E muito obrigado, podemos partir para a mesa e discussão. Obrigado. Isso, vamos compor a mesa, convido a Clarice Anza, nossa gerente de contas e estudos setoriais, e agradecer a presença da Luísa e do Vinícius e já deixar a palavra de preferência com vocês. Boa tarde. Acho que eu vou começar com as perguntas e depois eu faço algumas ponderações aqui sobre a apresentação. Os jornalistas têm alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Luísa, da CBN. Queria fazer duas perguntas, uma em relação ao IPCA e outra em relação ao ICDF. Primeiro, né, com esse possível aumento de energia e possível aumento de outros preços, qual que é a perspectiva para os brasilienses, né? Vai ter que o que vai pesar mais no bolso? Se a gasolina também tende a crescer muito, como que isso vai afetar? E no ICDF, quais são os alimentos que vão crescer e por que houve uma baixa produção de cebola e outros alimentos que foram apresentados ali? Obrigada. Tem alguma pergunta? Não? Você quer começar respondendo? Pode. Respondendo a pergunta da Luísa, não é isso? Perspectivas para os brasilienses, né? Existem alguns movimentos que são bastante gerais, né, que vão afetar tanto a economia brasileira quanto a economia local, né? E aí eu destaquei na apresentação alguns deles, né? Em especial, a questão da mudança de bandeira tarifária, né, na energia elétrica. Isso vai impactar, com certeza, a energia no próximo mês. Isso tanto a nível nacional quanto a nível regional. Adicionalmente, tem essa questão da SEB ter acionado a Justiça pedindo um reequilíbrio financeiro e, posteriormente, se a Justiça resolver acatar esse pedido em favor da SEB, a gente vai ter um reajuste adicional da energia elétrica, né? Então, quer dizer, existe uma perspectiva já de mudança da bandeira, que vai adicionar algum valor à energia elétrica, e ainda tem essa perspectiva adicional de possibilidade de aumentar via questão judiciária se a SEB ganhar. Bom, esse é um lado, né? Energia. Segundo lado, a gasolina. A gasolina tem como determinantes hoje, né, a regra que a Petrobras estabeleceu desde o ano passado, que leva em consideração preços internacionais do petróleo e variação do câmbio, né? E esses dois fatores estão bastante pressionados agora, e a perspectiva é que eles continuem bastante voláteis, né? Por questões geopolíticas e por questões também relacionadas à economia americana. A gente não precisa detalhar tanto aqui, mas são fatores que devem pressionar essas duas variáveis, e é possível que isso se reflita num novo reajuste da gasolina. Isso a nível nacional. A nível regional, para Brasília, isso deve acontecer, e é especialmente grave porque, como eu coloquei na apresentação, dentro da cesta do IPCA de Brasília, a gasolina tem um peso muito maior, cerca de 30% maior do que no IPCA do Brasil. Então, qualquer variação que a gente sinta a nível nacional, a nível regional, se ela se materializar, acontece que é uma variação muito mais expressiva, né, em termos de poder de compra do brasiliense. Então, são esses dois vetores que eu acho que são os principais para a gente ficar de olho daqui para frente, que devem impactar mais no nosso dia a dia, né? Tá bom? Bom, boa tarde novamente. Quanto à questão que toca a SEASA, né? Em primeiro lugar, a gente teve queda de produção, que a gente diz DF, né? Em primeiro lugar, porque, dado ao controle hídrico, né,
que foi bem mais forte no Distrito Federal do que no Goiás, houve quem migrasse a sua produção do DF para Goiás, né? E ali tem toda uma dinâmica de mercado diferente, porque grandes centros que demandam os produtos, eles são como campos gravitacionais. Então, acaba que a gente pode ter tido essa oferta dividida, né, por conta desses produtores que migraram para um pouco mais longe e, de repente, começaram a atender outros mercados, né. Houve também a questão que os que não migraram, eles também reduziram a área plantada, né. A gente, claro, que conforme o tempo vai passar, chegar a 2019, a gente vai poder fazer análise do impacto mesmo num período maior do que aconteceu, né, por conta da redução de área migrada. Inclusive, se tivesse o pessoal da Emater também, eles são muito cientes da redução de área plantada no Distrito Federal. No caso das folhosas e da abobrinha Itália, são produtos que realmente sofreram influência do controle hídrico, da restrição hídrica, né. No caso já do mamão, que é fora do Distrito Federal, da goiaba e do morango, que já são daqui, eles também são pela própria dinâmica da safra do produto, da cultura, né. Eles estão em períodos que ainda não entraram em safra ou já passaram da safra, né. E no caso da cebola é a mesma coisa, só separei ela do resto do grupo, porque a cebola, a gente tem grandes produções aqui perto, no estado do Goiás, né, e também é a dinâmica do produto, e a previsão é que a oferta venha mais forte nesse mês agora de maio para junho, e a gente anote uma entrada mais relevante da cebola. Acho que é isso. Mais algum comentário? Tá. Eu queria só comentar algumas coisas que eu achei interessante desse resultado de abril. A primeira deles diz respeito à gasolina, que acho que é importante lembrar que isso é o resultado de abril, e as tensões políticas e a desvalorização do câmbio que a gente está vendo desde a semana passada, isso tende, neste mês, dar essa influência, né? Ou seja, a gente está falando disso como tendência e não do que está acontecendo já agora, e não do que aconteceu em abril. Isso, como o João Renato colocou, é importante para Brasília, porque ele vai influenciar. A gente tem 3 grandes grupos que influenciam, né, que é transporte, habitação e alimentação e bebidas. A questão da alimentação e bebidas, a gente vê uma modificação em relação ao Brasil esse mês, que houve um aumento da alimentação em domicílio, e no Brasil houve uma queda. A parte que foi pressionada no Brasil foi a alimentação fora de casa, e aqui em Brasília o que foi pressionado foi a alimentação no domicílio, que não tem só a ver com os hortifruti. Teve aumento de pescado, teve aumento de carne, etc., né? Leite, né? E como algumas coisas boas, né, dentro dessa visão aí de uma tendência altista do preço da gasolina e do preço da energia elétrica, um deles, eu acho que, em relação à energia elétrica, é natural que você tenha essa mudança de bandeira quando começa a chegar o período das chuvas, desde que houve a mudança e que se começou a utilizar a bandeira tarifária. Então, você começa a ter pouca chuva, você tem mudança de tarifa, e a gente sabe que essa época, maio, junho, julho, isso acaba acontecendo, então acaba se acomodando dentro da cesta, né? Mas eu acho que é importante colocar que o que tem segurado muito a inflação da habitação são os aluguéis, que não estão modificando muito os preços, tá? Então, o aluguel ele pesa muito dentro da cesta de habitação, e como ele está relativamente estável, a gente acaba sentindo muita variação no preço de energia elétrica, né? Então, tanto para baixo como para cima. Quando ele aumenta, existe essa pressão maior. Quando reduz, existe esse movimento de baixa, né? Ele puxa, ou ele mantém. Isso é uma coisa interessante.
Em relação aos artigos de residência, que foi a maior alta que teve em abril, né, de 0,77, eu gosto de sempre destacar esse grupo, porque os artigos de residência são aqueles que mostram mais ou menos como estão os preços do consumo das famílias, de eletrodomésticos, de móveis, né, que é justamente aquilo que entra na pesquisa mensal de comércio. Ou seja, ele pode ser visto como mais ou menos um parâmetro do que está acontecendo com o comércio de Brasília, dos comércios de não alimentício, né? E a gente ter essa recomposição, aí, esse aumento de 0,77, apesar de ele não impactar na inflação como um todo, dentro do mercado, isso é importante porque mostra que houve algum tipo de abertura para os empresários do comércio conseguirem repor as perdas que eles tiveram. Porque, no ano, esse grupo está com queda de 0,58 em abril. Em janeiro, estava com queda de 3% o preço em 12 meses. Né? Ou seja, eles estão começando a conseguir repor a margem que antes eles não conseguiam aumentar preço. Se você aumenta o preço de televisão, você não vende. Então, você tinha que estar sempre fazendo promoção e baixando, etc. Então, isso já é uma coisa boa. Né? Significa que a gente saiu da eleição? Não significa. Significa que está existindo agora uma flexibilidade para repor a margem. Então, acho que isso é interessante de olhar. Em relação à saúde, o que é interessante também é em relação aos remédios, porque a gente teve uma inflação mais baixa e isso fez com que o reajuste anual dos remédios fosse menor. Isso é uma coisa boa para a população como um todo. A questão dos planos de saúde, até a última notícia que eu vi, foi judicializado uma parte, eles suspenderam uma parte dos reajustes de plano de saúde por conta de metodologia, por ser muito alto, etc. Então, talvez tenha uma boa notícia aí de não ter uma pressão tão alta em cima de planos de saúde, aliado aí ao preço de remédio. Isso é muito bom para a população como um todo, né? E aí, para finalizar, sobre a Ceasa, achei interessante que é diferente, né? Vocês tiveram um aumento de legumes e o CA teve queda, mostrando que tem alguma... Ao contrário, né? Não, teve queda não, teve manutenção, mostrando que não teve esse repasse desse aumento do preço dos legumes para o consumidor final. Isso é uma coisa. E outra coisa, em relação às cebolas na Argentina, agora a gente tende a ter um desconto de preço aí, né? Por conta da desvalorização lá. Vamos ver o que vai dar. Né? Pois é, né? Vamos ver. Ali está complicado. É isso, gente. Tem alguma coisa, alguma colocação, alguma dúvida? Não? Quero agradecer, então, a presença de todo mundo. Tem recado, Nilva?